uma diferença entre comunicar e controlar a forma como uma mensagem é percebida. É aqui que entra o spin doctor, a figura ou a pessoa que trabalha a narrativa, que escolhe o enquadramento, que antecipa crises e que tenta influenciar a leitura pública dos acontecimentos. O termo nasceu na comunicação política, nos anos 80, nos Estados Unidos, mas hoje está muito para lá da política. Está nas empresas, nas marcas, nas redes sociais, na gestão de crise, claro está, e na luta diária pela atenção pública. Mas afinal, o que é exatamente um spin doctor e porque é que esta função continua tantas vezes a ser confundida e erradamente com relações públicas? Neste episódio vamos perceber como nasceu este conceito, como evoluiu e porque continua tão atual na era digital. O que é então um spin doctor? Olá, Viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Quem controla a narrativa ganha vantagem. E hoje a disputa pública já não acontece apenas nos factos, acontece também na interpretação dos factos, na forma como são apresentados, nas palavras escolhidas, no momento em que a mensagem é divulgada. E foi precisamente então para descrever este trabalho que nasceu a expressão spin doctors. O termo ganhou a notoriedade nos Estados Unidos, nos anos 80, numa altura em que a televisão transformava profundamente a comunicação política. Os debates televisivos passaram a ter um peso enorme, a imagem ganhou influência e os bastidores da comunicação tornaram-se assim cada vez mais estratégicos. E foi aí que surgiram figuras especializadas em orientar a percepção pública dos acontecimentos. Não necessariamente mudar para mudarem os factos, mas mudando a forma como os factos eram lidos. E a própria expressão ajuda a perceber aqui o conceito spin, que significa rotação, efeito, desvio de trajetória, como uma bola lançada com efeito que muda de direção. Percebem a ideia? Então, em comunicação, o princípio é semelhante. O spin doctor pega num acontecimento e tenta dar-lhe ali um enquadramento o mais favorável possível. Já a palavra doctor refere-se, obviamente, ao especialista, ao doutor, entre aspas, ao profissional capaz de tratar aqui, entre aspas, uma situação complicada, mas o termo sempre teve aqui uma ambiguidade interessante, porque também pode sugerir alguém que ajusta, que suaviza ou manipula uma narrativa, e aqui é que está o ponto. É precisamente por isso que a expressão ganhou uma carga crítica, assim, não muito simpática, na verdade. No início, o spin doctor estava muito ligado, como eu já expliquei então, à política, era o assessor que preparava as entrevistas, afinava discursos, antecipava perguntas difíceis, geria crises e tentava impedir que uma notícia negativa dominasse o ciclo mediático. Com o tempo, obviamente, esta lógica expandiu-se, o conceito evoluiu e hoje encontramos estratégias de spin muito para além dos partidos políticos. Estão nas empresas, nos clubes de futebol, nas celebridades, nas figuras públicas e sempre, em boa verdade, que existe aqui uma crise reputacional, porque quando surge um problema público, surge também uma disputa pela narrativa. Quem explica primeiro, quem define o tom, quem consegue enquadrar os acontecimentos antes que a percepção pública se consolide e forme então aquela percepção. E depois chegou obviamente a era do digital, a velocidade mudou absolutamente tudo. Antes a gestão da comunicação passava sobretudo pelos jornais, pela rádio, pela televisão. Hoje acontece em tempo real, obviamente nas redes sociais, nos vídeos curtos, nos comentários, nos diretos, nos algoritmos, e o ciclo mediático acelerou imenso e isso tornou o spin, o tal efeito, ainda mais imediato e mais complexo. Quem reage primeiro aparentemente ganha espaço, quem consegue impor uma interpretação nas primeiras horas muitas vezes condiciona o que é todo o debate seguinte, e o spin doctor moderno já não trabalha apenas com o instinto político, trabalha com análise de dados concretos e objetivos, com monitorização digital, com segmentação de públicos, com gestão de percepção. A mesma mensagem pode ser adaptada para diferentes plataformas e
atingir diferentes audiências, claro está, uma linguagem para televisão, outra para Instagram, outra para TikTok, outra para um comunicado institucional ou até um comunicado de imprensa, tudo pensado, evidentemente, ao mais pequeno detalhe, mas há aqui uma distinção importante e quero muito partilhar convosco. Relações públicas não é de todo o mesmo que spin doctor. As relações públicas trabalham a reputação, a transparência, a confiança, o relacionamento e a consistência. O objetivo é criar uma ligação sustentável entre organizações e públicos, enquanto que aqui o Spin Doctor tem uma missão mais imediata: gerir impacto, influenciar a percepção, controlar danos, orientar a leitura pública de uma situação concreta, e as relações públicas, por oposto, procuram construir credibilidade. Então, o Spin procura influenciar a interpretação e a diferença parece pequena, mas acreditem que não é, e é mesmo fundamental, porque existe uma linha muito ténue entre enquadrar e criar relações e manipular. Então, em jeito de conclusão, o Spin Doctor nasceu na política, mas tornou-se um símbolo do nosso tempo, na verdade, um tempo que é rápido, que é instantâneo, que é competitivo, um tempo em que comunicar já não é apenas transmitir de toda informação, é disputar a atenção, é influenciar a percepção, controlar mais uma vez a tão palavra narrativa, e talvez seja precisamente por isso que compreender este conceito se tornou tão importante, porque hoje a batalha pública não acontece apenas entre versões diferentes dos factos, acontece também entre diferentes formas de contar os mesmos factos, e no meio desse processo o Spin Doctor continua a ocupar um lugar essencial ou importante entre a estratégia, a influência e o poder de comunicação, e as relações públicas continuam com o seu papel de criar pontes, de uniformizar a mensagem, de olhar para todos os públicos internos e externos e trabalhar então esta tal interpretação mútua das mensagens com o objetivo da credibilidade, da transparência e da verdade. Muito obrigada por ter assistido até ao final a este episódio. Se gostou, comente, partilhe, avalie. Até à próxima. Obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!